Bom dia a todos. Bom dia a todos. Declaro aberta essa sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amazonas, hoje Manaus, número 19 a sessão. Hoje Manaus, dia 17 de março de 2025. Leitura da ata da sessão anterior. Peço dispensa, excelência. De dispensa. Passagem de leitura de acordo não temos. Hoje, senhores, nós temos a presença aqui de alunos de pós-graduação em Direito Eleitoral do Instituto Amazonense de Direito Aplicado, do IDA. Nós desejamos as boas-vindas e é um prazer o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amazonas receber os alunos de pós-graduação justamente em Direito Eleitoral, né? Então, sejam bem-vindas aqui na casa deste TRE. Senhores, hoje nós não temos pedido de sustentação oral. Ajusta aqui na tela. Tá. Okay. Obrigada. Nós temos 7 processos em pauta. Tem o primeiro, então, vamos começar pela pauta regular. Chama a julgamento o primeiro processo da pauta. Processo PJE de número 06071, dígito 52.2024.6.04.0046. Recurso eleitoral, registro de candidatura, recorrente, a história continua, União, Republicanos, PP, Federação, PSDB, Cidadania, PSDB, Cidadania. Envira. Advogado doutora Tereza Cristina Corrêa de Paula Nunes e outros. Recorrido Ivon Ratti da Silva. Advogada doutora Júlia Furtado Nunes. Relator excelentíssimo senhor doutor Marcelo Manuel da Costa Vieira. No dia 13 de dezembro de 2024, fazendo a síntese do histórico, né, deste processo, o relator proferiu seu voto em consonância com o Ministério Público Eleitoral no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso interposto pelo recorrente para reformar a sentença ACO e indeferir o pedido de registro de candidatura de Ivon Ratti da Silva a prefeito do município de Envira nas eleições de 2024 por incidir na causa de inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1, a linha G da Lei Complementar de número 6490, determinando a realização de novas eleições naquele município. Acompanhou o entendimento do relator, a doutora Mara Elisa Andrade. Em seguida, houve pedido de vista pelo doutor Fabrício Frota Marques. No dia 23 de janeiro de 2025, o juiz vistante inaugurou a divergência pelo desprovimento do recurso, mantendo-se inalterada a sentença proferida pelo juiz ACO. Desembargadora Nélia Caminha Jorge adiantou o voto para acompanhar o relator. Em seguida, houve pedido de vista pelo doutor Cássio André Borges dos Santos e, no dia 10 de março de 2025, o doutor Cássio André Borges dos Santos proferiu seu voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sendo acompanhado pelo doutor Diego Oliveira Nogueira Franco. A votação ficou empatada, restou empatada em 3-3, né? Pelo conhecimento e provimento do recurso, foi o relator, a desembargadora Nélia e a desembargadora Mara Elisa. Pelo conhecimento e desprovimento do recurso, doutor Fabrício, doutor Cássio e o doutor Diogo. Então, com isso, os autos tiveram que vir para eu proferir o voto conhecido como voto de Minerva. E eu disse naquela ocasião que eu traria hoje o voto, hoje, 17 de março, e estou cumprindo com a minha palavra, estou trazendo hoje. Senhores, eu vou passar a ler a leitura do meu voto. Como não mais teremos a votação, né, porque ela está encerrada, então eu trouxe ele por escrito e só depois ficará integrando os autos, né? Então não terá espelhado porque praticamente foi acabado ontem à noite, né, e hoje de manhã, tá? Então é o seguinte, senhores, na sessão do dia 10 de março, eu não estava apta a votar porque precisava ter mais condições para analisar com mais vagar o contexto fático dos votos proferidos e por isso preferi trazer hoje. No voto mérito, o relator, o digno doutor Marcelo Manuel da Costa Vieira, concluiu pelo conhecimento e provimento do recurso interposto e consequente reforma da sentença proferida, assim, indeferindo o pedido de registro de candidatura de Ivon Ratti da Silva a prefeito do município de Envira nas eleições de 2024, por incidir na causa de inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1, a linha G da Lei Complementar de número
de 1990, determinando a realização de novas eleições naquele município. Acompanharam o voto do relator, a excelentíssima senhora juíza federal, doutora Mara Elisa Andrade, assim como a desembargadora Nélia Caminha Jorge. Aberta a divergência pelo excelentíssimo senhor doutor Fabrício Frota Marques, seu voto foi acompanhado pelo excelentíssimo senhores doutor Cássio André Borges dos Santos e doutor Diogo Nogueira. Muito bem, senhores, neste momento processual, eu atenho-me a 2 processos que, objeto de apuração no Tribunal de Contas da União, TCU, fundamentam por via reflexa a inelegibilidade nesta ARC, com fulcro no artigo 1º, inciso 1, letra G da Lei Complementar 64 de 90, em alterações promovidas pela Lei Complementar número 135 de 2010. Isso ocorre porque a causa da inelegibilidade, que, ao ser reconhecida, atinge o candidato, decorre de uma decisão que afeta terceiros, no caso, a rejeição de contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas por irregularidade insanável, que configure ato doloso de improbidade administrativa. Assim, a inelegibilidade surge como uma consequência indireta da decisão do órgão competente que rejeitou as contas. Em tal panorama, debate-se acerca da existência de dolo específico nos processos TCU de números 030.625.2014, dígito 9 e 005.008/2016, dígito 6, nos quais não houve apuração própria pela Justiça Comum. No processo TCU número 030.625/2014, dígito 9, o recorrido teve as contas desaprovadas nos termos do acórdão de número 8371/2016 TCU, segunda Câmara, por alteração do projeto básico em convênio federal de número 2088/2005 CIAF 554526, celebrado entre a FUNASA e o município de Envira, a revelia do concedente, que tinha por objeto, abro aspas, a construção de sistema de melhorias sanitárias domiciliares, fecha aspas. Importante frisar ainda que consta no acórdão que, abro aspas mais uma vez, a obra foi executada em desacordo com o projeto técnico e não promoveu a melhoria da qualidade de vida das populações que deveriam ser contempladas pelo projeto, impossibilitando o alcance do objeto e o objetivo propostos, fecho aspas, e que, abro aspas, encerradas medidas administrativas internas, sem a obtenção do ressarcimento do débito causado aos cofres da Fundação, o tomador de contas, em seu relatório de tomadas de conta especial, peça 3, páginas 175 e 195, com a indicação circunstanciada das providências adotadas pela autoridade administrativa, pugnou pela responsabilização do senhor Ivon Ratti da Silva, ex-prefeito, gestão 2005-2008, pelo valor original repassado de R$250 mil, fecho aspas. Em suma, como consta do acórdão, a obra de engenharia construída de forma diversa do consignado no projeto básico, que deve ser seguido fielmente em execução de obra de engenharia, impossibilitou o alcance do objeto e o objetivo propostos. Chegou-se ao absurdo, conforme consignado nos autos, de haver transbordamento do sistema de fossas instaladas, com água contaminada fluindo a céu aberto nos quintais das moradias, exalando mau cheiro, além da presença de insetos e urubus dividindo espaços com as pessoas, valendo mencionar o extremo risco de enfermidade aos residentes que viveram um pesadelo em vez de serem beneficiados com o projeto, o qual, se realizado adequadamente, certamente teria provido de instalações hidrossanitárias mínimas relacionadas ao uso da água, à higiene e ao destino adequado dos esgotos domiciliares. Eis os elementos fáticos alinhavados nos autos que fundamentaram o acórdão condenatório em tomada de contas especial. Veja que seria contexto para um filme de terror. Todavia, são fatos ocorridos em Envira, município do interior do estado do Amazonas, onde habitam mais de 20 mil seres humanos, conforme estimativa do IBGE do ano de 2021. Pasmem, senhores pares. Muitos desacreditam em nosso país por atitudes absurdamente ilícitas em desfavor da população,
como a que se descreveu e com quais intenções o gestor de um município determina essa mudança crucial em um projeto de engenharia sem o mínimo cuidado de submeter ao órgão concedente da verba pública, no caso a União Federal, por intermédio da FUNASA? Destaque-se, outro sim, que a expressão utilizada no ponto 41 do acórdão número 8371 de 2016, TCU, segunda Câmara, quanto ao, abro aspas, fato de não estar configurado que o gestor da coisa pública agiu com improbidade ou dolo, não isenta os responsáveis do dever de recompor o erário, fecho aspas, apenas imprime a ausência de pronunciamento da Corte de Contas a respeito de as condutas constituírem ou não ato doloso que configura improbidade administrativa, o que não obsta à aferição de dolo específico a cargo da Justiça Eleitoral. Também para o fim específico de reconhecimento de condições de inelegibilidade. É o que se depreende do julgado abaixo. Abre aspas. Eleições 2020, rejeição de contas, vícios insanáveis. Pleito majoritário, candidato eleito, determinação de nova eleição. O superfaturamento de preço e irregularidades no procedimento licitatório, direcionamento da licitação e ausência de pesquisa de preços são vícios insanáveis que configuram ato doloso de improbidade administrativa e, portanto, atraem a incidência da inelegibilidade descrita no artigo 1º, letra inciso 1, letra G, da Lei Complementar de número 64 de 90. A ausência de pronunciamento da Corte de Contas a respeito de as condutas constituírem ou não ato doloso que configure improbidade administrativa não afasta a inelegibilidade em questão, pois cabe à Justiça Eleitoral fazer essa análise. Precedente, acórdão de 28 de abril de 2022, no RESP especial de número 0600 3464, relator, excelentíssimo senhor ministro Mauro Campbell Marques. Os grifos foram feitos agora. Fecho aspas. Prossigo. Nesse sentido, não há como afastar o dolo específico, ainda mais nos termos exarados pelo TCU, quando expressa, abro aspas, encerradas medidas administrativas internas sem a obtenção do ressarcimento do débito casado aos cofres da Fundação, fecho aspas. Isto é, foi instado ao gestor para ressarcir o erário e assim mostrar que não teria havido dolo, o que certamente descaracterizaria o ato tipificado de improbidade administrativa à luz da nova redação, desde o ano de 2021, do artigo 10º da Lei 8.429 de 92. Portanto, vislumbrando-se nítida e específica intenção de desviar recursos pecuniários oriundos do convênio 2005, com a FUNASA, verba federal, dinheiro público, indene de dúvidas para causar dano ao erário, em detrimento ainda da população que sofreu com fossas, transbordando em dejetos em seus quintais. Aqui eu abro um parêntese e abro aspas que tem nos autos. Os beneficiários entrevistados alegam que as fossas ficaram saturadas pouco depois do início do uso, fecho aspas. Ao risco, os dejetos em seus quintais, ao risco extremo de doenças desde diarreia, a cólera ou a hepatite, riscos à saúde e à própria vida. Neste ponto, faz-se um adendo, pois a inteligência do homem médio leva ao reconhecimento do dolo específico, atraindo em absoluto as consequências decorrentes da subsunção do artigo 10º, inciso 11º da Lei nº 8.429 de 92, e seria afronta à inteligência mediana admitisse o contrário. Já o outro acórdão, emergido dos autos do processo TCU de número 005.008.2016, dígito 6, julgado a teor do acórdão de número 827/2020, TCU, segunda Câmara, verifica-se que ali, conforme apurou-se, a obra de engenharia sequer foi concluída. A aquisição e instalação de equipamentos, a saber, a aquisição de bote de alumínio no valor de R$ 13.200, a par da construção de mini-usina de beneficiamento de açaí, aquisição de equipamentos para mini-usina no montante de R$ 103.400 em valores ao ano de 2008. Isso sem a correção, senhores. Não há qualquer comprovação, contanto, quanto ao cumprimento do objeto pactuado ou quaisquer excludentes de culpabilidade que comprovassem a boa-fé do gestor, ou melhor, que afastasse a má-fé que ora se vislumbra, nítida e sensível, quanto ao exposto. Em linguagem simples, nítidos dizeres, não se teve certeza nos autos sequer quanto à compra da embarcação, além do que, pertinente à mini-usina de beneficiamento de açaí, apresentou-se uma edificação supostamente custeada com recursos do ajuste,
cuja fiscalização in loco, realizada pela Caixa Econômica Federal, apontou não apresentar qualquer benefício à população, ou seja, imóvel sem qualquer relação com convênio, em afronta à inteligência dos órgãos fiscalizadores e apuradores sob o provável prisma da certeza de impunidade. A irregularidade é gritante, restando o dolo, ressalte-se, inquestionavelmente caracterizado, quiçá para outras combinações legais, cuja apuração não compete a esta especializada, mas em relação à sanção de inelegibilidade durante o tempo previsto na legislação respectiva. Essa não pode passar em branco aos olhos desta Justiça Eleitoral, senhores, ou seja, realizado o juízo de valor e reconhecido o dolo específico, é de se combinar a inelegibilidade reflexa prevista no artigo 1º, inciso 1º, letra G da Lei Complementar de número 64 de 90, em prazo de 8 anos, iniciado quando se perfez a irrecorribilidade do acórdão proferido. Novamente, frise-se que não reconhecer a presença de ato doloso de improbidade administrativa, dolo específico, neste caso, seria, na boa linguagem popular, passar pano, avalizando a impunidade para condutas abusivas e furtivas praticadas por gestores públicos. Certamente, a justiça é vendada, mas não é cega. Posto que, ao detectar conduta imbuída de dolo específico praticada por candidato a cargo eletivo, justamente por tratar-se de condições de elegibilidade, ou seja, submissão ao sufrágio passivo, não há como manter-se a elegibilidade em favor do cidadão, o qual, quando eleito, teve a gestão permeada de atos ilícitos que prejudicaram sobremodo a população que o elegeu. Portanto, estão preenchidos requisitos cumulativos listados na jurisprudência do TSE, quais sejam: primeiro, letra A, exercício de cargo ou função pública; B, rejeição de contas por órgão competente; letra C, insanabilidade da irregularidade apurada; letra D, ato doloso de improbidade administrativa; letra E, irrecorribilidade do pronunciamento de desaprovação às contas; e letra F, inexistência de suspensão ou anulação judicial da decisão. O que está em debate é exatamente a extração do dolo específico na prática perpetrada pelo recorrente, condenado em acordos irrecorríveis pelo órgão de controle externo, TCU, à luz da redação atualizada do artigo 10º da LIA, após as profundas alterações legislativas de 2021. E quanto a isso, indende de dúvidas quanto à presença do elemento dolo de forma específica, delineando a intenção do gestor em malferir, desviar recursos públicos, pois, se assim não fosse, no primeiro caso, teria tido todo o cuidado ao alterar o projeto básico em obra de engenharia de construção, de fossas sanitárias, onde deveria ter havido preciosismo tal a fornecer medida de saneamento básico e adequado à população já tão sofrida desse pequeno município interiorano, ao invés de aterrorizar a população que o elegeu com transbordamento de fossas e dejetos fétidos e contaminados a afetar a saúde coletiva. E no segundo caso, mesmo se considerando a compra da embarcação, haveria que se ter o cuidado de cumprimento integral do objeto, com a entrega de mini usina de beneficiamento de açaí. Veja-se que houve o aproveitamento dos recursos públicos para quaisquer fins, exceto o avançado nos convênios então firmados. E isso é o que claramente consta nos acórdãos, conclusivo quanto ao não cumprimento do objeto e dos objetivos firmados nos pactos em apuração. À primeira vista, pode soar como se as profundas mudanças na Lei 84/29, promovidas em 2021, tornaram mais dificultosa a caracterização do dolo específico, o que não se vislumbra aqui. Entretanto, haja vista que a intenção do legislador foi conferir segurança jurídica à decretação de inelegibilidade em apurações como a que está em debate. Ou seja, embora o entendimento sumular número 41 do TSE não confira ao eleitoral a revisão de mérito decisório oriundo de tribunais de contas, todavia cabe à Justiça Eleitoral extrair, a partir de elementos consignados nos acórdãos administrativos, a existência ou não do dolo específico, acerca da vontade de causar dano, vontade de desviar recursos públicos na conduta do candidato recorrido para fins de inelegibilidade. Ademais, eventual omissão do poder público quanto à apuração dos fatos que levaria ao eventual reconhecimento de dolo específico, dita inércia do juízo competente, no caso federal, não pode servir de condão para que a Justiça Eleitoral também se mantenha em estado de catarse, de modo que não há elisão, de maneira alguma, do mistério de apuração por esta especializada, que leve a reconhecer, mediante elementos em suficiência, a existência do dolo necessário como premissa para o corolário
inelegibilidade e, consequentemente, a negativa ao registro de candidatura do recorrido. É papel, sim, senhores desta Corte, assim como dos demais tribunais pátrios, frear atos desonestos nas suas mais diversas modalidades, de modo que não paire a certeza da impunidade e ainda mostre-se à sociedade resposta satisfatória do que advém o cunho pedagógico do resultado do processo, na seara de que atos inidôneos terão seu respectivo reflexo nas esferas administrativas, civil, penal e, neste momento aqui, eleitoral. À luz do exposto, reconhecendo-se dolo específico nas condutas descritas, não apenas erro grosseiro, mas nítida malversação dos recursos públicos recebidos e deliberada inexecução dos objetos pactuados, acompanha-se neste momento o voto do eminente relator no sentido do provimento do recurso manejado. É nesse sentido o nosso voto, senhores. E fica proclamado o resultado por maioria de votos, acompanhando-se o voto de Sua Excelência, o relator, doutor Marcelo Manuel da Costa Vieira. Fica proclamado o resultado.